Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 14, Capítulo 470. Axel não queria lutar contra Garchomp por dois motivos. Primeiro, seria realmente injusto para Garchomp lutar com Shedinja. Shedinja era imune a ataques do tipo terrestre e dragão. O segundo motivo era o poder de Garchomp. Axel pode não ter visto, mas ele tinha ouvido muito sobre esse Garchomp. As pessoas dizem que esse Garchomp era um monstro e era extremamente brutal e poderoso. Então, ele não queria lutar contra um Pokémon desses porque ele tinha saído recentemente da maré e da batalha da liga. Axel seguiu o grupo e eles finalmente chegaram a uma praia. Havia um oceano azul do lado e o outro lado estava coberto de areia. Parecia muito bonito. Axel estava feliz com o local. Ele iria usar Mamoswine nessa luta. Mamoswine estava prestes a subir de nível para Pokémon de nível Rei. Ele já tinha seu domínio e era um poderoso Pokémon do tipo Gelo. Ele poderia usar essas águas do oceano a seu favor. Não havia como nenhum dos Pokémon de Cynthia derrotar Mamoswine. Axel estava confiante sobre isso. Ambos estavam prontos. Havia um velho sentado na praia. Cynthia foi até ele e disse: Tio Sam, se eu perder para esse cara, por favor, dê meu pedaço de ovo TG-Pic para ele. Por que isso? Então Cynthia começou a contar sobre a aposta e como ela prometeu o lugar para Axel se ela perdesse. Você não precisa se preocupar com isso. Axel também pode se juntar à aventura. Apenas treinadores sortudos teriam a chance de obter esses ovos. Então, se Axel não for capaz de obter esse ovo, então ele não faria, disse o velho. O velho chamado Sam veio em direção a Axel e o cumprimentou à sua maneira. Então, este é Axel Blaze, o sucessor de Oki. Você parece muito fraco. Você tem alguma atitude com você, hein? Por que veio aqui hoje? Sabe de uma coisa, eu não me importo, mas se você quer meu respeito, você terá que conquistá-lo você mesmo. Ele então se virou para Cynthia e perguntou: qual nível de Pokémon estaria lutando? Posições de Pseudo-Rei. Bom, então a batalha seria por 5 minutos. Eu seria o árbitro. Vá com tudo, disse o velho. 5 minutos era muito pouco tempo para terminar uma batalha de um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. O velho estava dizendo para eles usarem todos os seus movimentos poderosos naqueles 5 minutos. Axel pegou uma bola e jogou no ar. O chão começou a tremer e todos puderam ver uma onda sonora literal do rugido. O Pokémon que Axel tinha acabado de derrotar era Charizard. Charizard era um Pokémon de nível 2 e nível Rei no momento e havia crescido muito. Os jovens taparam os ouvidos. Era muito alto. Sinto muito, mas quero que ele veja a batalha e observe. Espero que esse não seja o problema, disse Axel. Os Pokémon de Cynthia eram conhecidos por serem implacáveis. Axel queria que Charizard visse essa implacabilidade. Talvez Charizard aprendesse algo com isso. Todos ficaram surpresos ao ver Charizard. Era um Pokémon genuíno de nível 2 e rank Rei. Isso era muito difícil de fazer em 2 anos. Todos sabiam que Axel não podia ser mexido. Talvez apenas Cynthia pudesse colocá-lo na linha. Eu não me importo e não me importo se eu fizer o mesmo, disse Cynthia com um sorriso e jogou uma bola no ar. Outro Pokémon apareceu. Era um Pokémon bípede, draconiano, que era principalmente azul escuro. Ele tinha vermelho na barriga, da mandíbula inferior até o meio do abdômen, incluindo a parte inferior dos braços. Uma mancha dourada chegava a um ponto abaixo do vermelho na barriga, e uma estrela dourada adornava a ponta do focinho. Ele tinha apêndices semelhantes a chifres que lembravam um jato ou um motor de avião, dando-lhe uma aparência semelhante a um tubarão-martelo. Era Garchomp. Axel nunca tinha visto um Garchomp na vida, mas ele tinha visto muitos deles na internet. Este Garchomp parecia muito diferente de um Garchomp normal. Este Garchomp parecia ameaçador e perigoso. Ele dava uma vibração mortal. A coisa mais surpreendente sobre este Pokémon era: é um Pokémon de nível 2 de classificação Rei? Gritou Akane. Ela simplesmente não conseguia acreditar. Garchomp era um Pokémon do tipo Pedra-Dragão e também era um Pokémon pseudo-lendário. Pokémon do tipo dragão eram difíceis de treinar e levavam muito tempo para subir de nível. O mesmo era verdade para um Pokémon pseudo-lendário. Como Garchomp era ambos, seria muito difícil subir de nível. Mas era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei. Enquanto Axel olhava para este poderoso Garchomp, Cynthia também olhava para Charizard. O Charizard de Axel era um pouco diferente dos outros Charizards. Ele tinha escamas vermelhas de dragão na maior parte do corpo. Ele também era um pouco mais alto do que um Charizard normal e parecia mais volumoso do que outros Charizards. Ele tinha seu orgulho de dragão e parecia muito perigoso. Cynthia sabia que esse Charizard não era um Charizard normal. Esse Charizard era muito poderoso. Axel de repente percebeu que havia cometido um erro horrível. Garchomp parecia ameaçador e muito competitivo. Seu Charizard também era arrogante e não se curvaria a uma luta. Então, ambos deram seus próprios rugidos. O rugido era muito mortal e perigoso. Os ouvidos de uma pessoa normal teriam sido danificados por esses rugidos. Pai, eu não gosto da cara daquele idiota. Eu quero dar uma lição nele, disse Charizard. Era um Pokémon de rank Rei, então ele conseguia falar muito fluentemente. Eu também quero lutar com ele, Cynthia. Deixe-me lhe dar uma chance. Eu mostrarei o que um verdadeiro dragão realmente é, respondeu Garchomp. O que você disse? Você disse que eu não sou um dragão de verdade, disse Charizard em voz alta. Sim, vou te mostrar o que posso fazer com seu corpinho minúsculo, disse Charizard. Cynthia olhou para Axel e disse: já que os dois querem lutar, por que não damos a eles a luta que eles querem? Axel não queria que seu Charizard lutasse contra esse Garchomp. Ele simplesmente não tinha um bom pressentimento sobre isso. Se isso fosse um romance, então Cynthia seria a vilã principal e Garchomp seria o chefe principal. Por que ele estava lutando contra o chefe principal e o vilão tão cedo? Axel olhou para Charizard e disse: você quer lutar contra ele? Sim.
Ok, então, nós lutaremos contra isso, disse Axel. Ele sabia que não podia negar. Primeiro de tudo, Charizard não concordaria e mesmo se concordasse, outros o intimidariam dizendo que ele estava com medo e ele não estava com medo. Ele lutou uma batalha de maré, liderou seus homens à vitória e também lutou em uma batalha de liga. Axel estava cansado e só queria relaxar por um tempo. Você pode lutar com Pokémon de nível rei, mas só terá 10 minutos, disse o velho Sam. A batalha de classificação rei não terminaria em 10 minutos, disse Axel. Eu sei. Então faça isso rápido. Já que ele iria lutar contra Cynthia, ele daria tudo de si. Ele não se conteria. O velho também queria que eles dessem tudo de si desde o começo e ele estava pronto para isso. Axel não olhou para as estatísticas de Garchomp porque queria que fosse uma luta justa. Ele queria dar tudo de si, mas não queria a ajuda do sistema. Outros podem não saber sobre seu sistema e seus poderes, mas ele sabia. Se ele usasse o sistema para ver suas estatísticas, ele sentiria que não havia realmente derrotado Cynthia. No entanto, ele olhou as estatísticas de Charizard mais uma vez. Nome do Pokémon, Charizard. Apelido do Pokémon, Charles. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Combustão, Masterizado. Habilidade oculta, Energia Solar, 100%. Potencial, Preto. Saúde, 8.000 Ataque, B. Agilidade, C++ Defesa, B. Ataque Especial, B++ Defesa Especial, C+. Movimento Passivo, Controle de Chamas, Estágio 3. Poder Oculto, Dragão, 65%. Poder Antigo, 30%. Houve muitas mudanças em suas estatísticas. Sua saúde aumentou para 8K e ele dominou o poder solar para 100%. Ele também dominou o poder antigo para 30%, seu poder oculto para 65% e ele atualizou seu controle de chamas para o estágio 3. Controle de chamas, estágio 3. A temperatura das chamas de Charizard aumentou para 4.000 graus Celsius. As chamas estão mais ferozes e mortais agora. As chamas são azuis e brancas. 2. Charizard agora tem um controle adaptável na manipulação de fogo. Ele podia mudar a forma de seus ataques de fogo com grande facilidade. 3. Cada movimento de fogo do Charizard teria uma grande chance de queimar seu oponente. A temperatura do seu fogo aumentou em 500 graus. A cor das suas chamas também mudou para azul e branco e o efeito de queima adicional também foi muito bom. Ele também modificou muitos de seus movimentos. Armadura de chamas, Charizard nível 40, defesa aumentada com armadura quase sólida. Nível 45, a defesa da armadura aumentou. Nível 50, a defesa da armadura aumentou. Nível 55, ele se solidificou a ponto de ser um magma agora. O magma também machucaria o inimigo se ele estivesse usando o movimento físico. Nível 60, a defesa da armadura aumentou. Tambor de barriga, Charizard nível 40, o poder de ataque do Pokémon seria aumentado mais do que antes. Ataque de asa, Charizard nível 40, está mais afiado do que antes como uma lâmina afiada. Nível 45, as lâminas têm vários gumes, o que as torna mais mortais. Nível 50, o movimento também aumentaria a velocidade de voo do Pokémon. Cauda de ferro, Charizard nível 40, o movimento é mais perfurante e tem alto poder de penetração. Nível 45, a duração do movimento de ataque aumentou, dando-lhe mais cobertura. Soco trovão, Charizard nível 40, as chances de ficar paralisado aumentaram. Nível 45, possui maior poder de penetração. Corte aéreo, Charizard nível 40, poder de fogo é adicionado ao ataque, tornando-o mais mortal. Nível 45, energia do tipo dragão também pode ser inserida neste ataque. Vento ameaçador, Charizard nível 40, a velocidade e o poder de penetração do vento aumentaram. Investida do dragão, Charizard nível 40, ao usar o movimento, o oponente ficaria intimidado, tornando-o incapaz de se mover. O poder do movimento também aumentou. Pokémon com maior capacidade mental poderiam descartar a intimidação. Nível 45, a velocidade do movimento aumentou. Energia do dragão, Charizard nível 40. A força vital de Charizard é aumentada ao usar este movimento e depois diminui do que a quantidade normal. Nível 45, o poder do movimento aumentou. Arranhão, Charizard nível 40. É mais afiado e tem mais poder de penetração. Garra de dragão, Charizard nível 40. A velocidade do movimento aumentou. Nível 45, possui maior poder de penetração. Nível 50, Charizard agora pode usar o movimento com as duas mãos. Lança-chamas, Charizard nível 40, a velocidade do movimento aumentou. Nível 45, o poder do movimento aumentou. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Nível 55, Charizard não conseguia disparar 3 raios de lança-chamas ao mesmo tempo. Nível 60, o poder do movimento aumentou. Carga de chamas, Charizard nível 40, a velocidade do movimento aumentou. Nível 45, o poder do movimento aumentou. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Nível 55, Charizard poderia mudar a direção enquanto usava o movimento, mas a velocidade e a potência do movimento seriam comprometidas. Nível 60, o poder do movimento aumentou. Dia ensolarado, Charizard nível 40, o calor do movimento aumentou, aumentando o poder dos movimentos do tipo fogo. Nível 45, a velocidade do movimento aumentou. Nível 50, o calor do movimento aumentou, aumentando o poder dos movimentos do tipo fogo. Nível 55, em vez de há 2 filhos que seriam criados por Charizard. Nível 60, o calor do movimento aumentou, aumentando o poder dos movimentos do tipo fogo. Substituto, Charizard nível 40. Agora pode criar 2 substitutos.
Contra-ataque Charizard nível 40. Ao ser atingido por um ataque físico, o usuário atacaria com 1,8x o poder. Nível 45. Charizard pode manter o efeito de contra-ataque por 2 minutos, mesmo quando atacado por um movimento especial. Asas de Fogo Charizard nível 40. Usar este movimento aumentará a velocidade do Charizard. Nível 45. O poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Nível 50. O poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Nível 55. Asas de Fogo e ataque de asa podem ser combinados para aumentar a velocidade do Pokémon e o poder do ataque. Nível 60. O poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Empoleirar Charizard nível 40. Agora pode ficar sob efeito de empoleirar por 10 minutos. Nível 45. Os efeitos colaterais após usar o movimento diminuíram. Nível 50. Agora ele pode curar até 30% de sua saúde máxima. Capítulo 471. Todos os seus movimentos do tipo fogo cruzaram o limite novamente, pois seu controle de chamas melhorou. No entanto, houve muitos outros movimentos que ele também melhorou, como tambor de barriga, ataque de asas, cauda de ferro, soco trovão, corte aéreo e muitos mais. Axel estava especialmente interessado em corte aéreo, pois também poderia ser usado como um ataque do tipo dragão. Movimentos como Garra do Dragão, Investida do Dragão e Energia Dracônica ajudariam muito Charizard nessa batalha. Ele também ficou surpreso ao ver que movimentos como Substituição, Contra-ataque e Empoleirar tinham melhorado muito, pois esses movimentos podiam mudar o fluxo da batalha. No entanto, o movimento que ele estava feliz em ter melhorado foi Dia Ensolarado. Esse movimento aumentaria diretamente o poder de fogo de Charizard para um grau mais alto. Charizard também aprendeu muitos movimentos novos. Domínio do Fogo. O poder dos movimentos do tipo fogo aumentaria neste domínio. Também há uma chance maior de se queimar neste domínio. Domínio do Dragão. O Pokémon ficaria intimidado e suas estatísticas de velocidade e ataque poderiam diminuir. O poder dos movimentos do tipo dragão também aumentaria. Rei Dragão. O poder dos movimentos do tipo fogo aumentaria neste domínio. Também há uma chance maior de se queimar neste domínio. O Pokémon ficaria intimidado e suas estatísticas de velocidade e ataque podem diminuir. O poder dos movimentos do tipo dragão também aumentaria. As estatísticas de Charizard também aumentariam neste domínio. Rugido do Dragão. Um rugido agudo que intimidaria o alvo. Também pode paralisar o alvo, diminuir sua velocidade e poderes de ataque. Escamas de Dragão. As escamas no corpo de Charizard brilharão com poderes de dragão, aumentando suas estatísticas de defesa por 4 minutos. Manipulação de Fumaça. Isso pode liberar fumaça pela boca, o que diminuiria a visão do alvo e também diminuiria os níveis de oxigênio do alvo, dificultando sua respiração. Manipulação de Cinzas. Cinzas são coletadas depois que Charizard queima algo. Ele poderia manipulá-lo para se defender contra outros ataques do tipo fogo. Charizard tinha aprendido 3 movimentos pré-domínio. Isso foi uma prova de seu trabalho duro e talento. A descrição desses movimentos de domínio era muito simples, mas também era muito eficaz. Rugido do Dragão e Escamas de Dragão eram novos movimentos do tipo dragão que ele havia aprendido. O primeiro atrapalharia o alvo e o segundo aumentaria a defesa de Charizard. Manipulação de Fumaça e Manipulação de Cinzas eram interessantes, mas não eram muito eficazes. Axel acreditava que seriam eficazes depois que cruzassem o limite. No entanto, o movimento novo mais poderoso que Charizard aprendeu foi Transformação. Ele tinha acabado de aprender esse movimento alguns dias atrás. Axel disse a eles para descansar e aproveitar, mas havia alguns Pokémon esforçados em sua equipe que eram viciados em treinar todos os dias. Charizard se tornou um desses Pokémons. A descrição do movimento era tão foda que Axel não acreditou na primeira vez. Ele queria que Charizard tivesse um movimento tão poderoso, mas nunca imaginou que o poder do movimento seria tão grande. Transformação. Quando Charizard ativa esse movimento, as seguintes coisas acontecem. 1. Seu corpo mudaria. Escamas de dragão estariam cobertas por todo o seu corpo. Suas garras e dentes poderiam afiar. 2. Todas as suas estatísticas seriam aumentadas. 3. Há uma chance de que ele fique furioso e só possa ser parado ouvindo os comandos de Axel. 4. Seus movimentos do tipo fogo seriam intensificados a um grau inacreditável. 5. Ele só pode usar movimentos do tipo fogo. 6. Ele só pode ficar nesse estado por 3 minutos. 7. Todos os seus movimentos de status seriam desativados ao usar este movimento, pois Charizard não seria capaz de lidar com o poder deste movimento e seus movimentos de status. 8. Depois de usar esse movimento, Charizard ficaria extremamente cansado e não poderia lutar por uma semana. 9. O período de espera dessa mudança é de 1 mês. 10. Tive que usar combustão antes de usar esse movimento. Charizard tinha aprendido esse movimento, mas Axel não tinha dito para ele usar. Havia muitas restrições para esse movimento e uma delas era o período de resfriamento do movimento, que era de 1 mês. Um mês inteiro. Axel não sabia o quão poderoso o movimento seria, mas como havia tantas restrições, ele acreditava que seria muito poderoso. Ele poderia dizer a Charizard para usá-lo durante esta batalha. Não, ele diria a Charizard para usá-lo nesta batalha e ele estava muito animado. Havia muitas restrições para a mudança. 1. Ele só poderia usar movimentos do tipo fogo. 2. Combustão deve ser ativado primeiro. 3. Ficaria cansado por uma semana. 4. Todos os movimentos de status seriam desativados automaticamente. 5. Pode ficar furioso. 6. Só consegui usá-lo por 3 minutos.
7. O período de espera para a mudança é de 1 mês. Houve efeitos do movimento e houve 7 restrições sobre eles. Então o movimento deve ser muito poderoso. Axel percebeu que Garchomp era maior e mais alto do que seus equivalentes normais. Treinadores normais pensariam que não faria diferença, mas Axel sabia que faria. A maioria dos seus pokémons eram maiores e mais altos do que suas contrapartes normais e eram mais fortes do que suas contrapartes normais. Garchomp, sendo maior e mais alto, mostrou que tinha uma ótima base. Ele não subiu de nível trapaceando ou pegando um atalho. Isso mostrou quão boa treinadora Cynthia realmente era. Antes de começar a batalha, não use movimentos de domínio ou pré-domínio, disse o velho Sam. Axel não teve problema algum com isso. Ele esperava não usar o movimento pré-domínio. Agora, crianças, está a batalha entre 2 pokémons de nível 2 de classificação rei. Então afastem-se e criem alguma distância entre eles. Vocês 2 estão prontos? Perguntou o velho. Sim. Jin. Submissão foi gerada. Derrote Garchomp. Recompensas desconhecidas. Isso tinha saído na hora certa, mas Charizard conseguiria derrotar Garchomp? Era para ser visto. Ótimo, comece a batalha. Garchomp, use Tempestade de Areia. Charles, Dança do Dragão e Dia Ensolarado. Ambos deram um rugido enorme. A areia começou a fermentar e começou a se espalhar. A velocidade do som começou a aumentar, mas Axel ficou desapontado. O poder desta tempestade de areia não era tão grande quanto ele esperava. Enquanto isso, Charizard já havia usado Dança do Dragão e Dia Ensolarado. Dança do Dragão havia cruzado o limite e agora Charizard só precisava usá-la uma vez para o poder supremo. Charizard também abriu bem a boca e 2 bolas brancas de luz saíram de sua boca e foram alto no céu. Então essas bolas de luz começaram a se expandir e a temperatura subiu rapidamente. Garchomp era um pouco mais rápido que Charizard, pois Charizard tinha que usar 2 movimentos. Garchomp ia tirar vantagem disso. Belas asas, velocidade da cauda e espancar, gritou Cynthia muito rápido. Primeiro suas barbatanas, asas começaram a brilhar, então sua cauda começou a brilhar e então ele desapareceu e reapareceu perto de Charizard. Axel pôde ver que ele não havia se teletransportado, mas sua velocidade havia aumentado para um nível máximo. Ele abriu bem suas barbatanas e atingiu o rosto de Charizard. A velocidade era tão alta que Charizard não conseguiu compreender. Ele pegou o rosto de Charizard e voou alto no ar e então caiu diretamente em direção ao chão. O movimento não havia terminado. Ele levou Charizard para o subterrâneo com o poder daquele ataque. Uma explosão massiva veio quando ambos foram para o subterrâneo e então, após 3 segundos, Garchomp foi o único que subiu ao chão. Ele rugiu com autoridade. Droga! A batalha acabou? Perguntou Akane. Claro que sim. Você realmente acha que Axel poderia vencer Cynthia? Esse Garchomp é um monstro, disse Volkner. Não subestime Axel. Esta batalha está longe de acabar. Disse Lance. Você só está dizendo isso porque Axel é seu amigo, disse Volkner. Não, a batalha continua. Dessa vez era Steven. Ele se recusava a acreditar que Axel havia perdido tão facilmente. Mas muitos deles acreditavam que Charizard havia perdido a batalha porque a velocidade e o poder do ataque eram enormes. O chão começou a tremer, então ambos foram para o subsolo. Este foi um dos ataques mais poderosos que eles já tinham visto. Cynthia era realmente um monstro. Garchomp começou a rir de seu oponente. Cynthia também tinha um sorriso maligno. Ela havia enterrado Charizard dentro do chão e o chão não se movia. Ao contrário de Garchomp, Charizard não era um Pokémon do tipo terrestre e não conhecia cavar. Então seria muito difícil, quase impossível para ele sair quando Garchomp soubesse que havia enterrado Charizard muito fundo. Garchomp, vamos terminar esta batalha. Use Draco Terremoto. Charles, está na hora. Ative combustão. Draco Terremoto era a versão superpoderosa de Terremoto, e era um movimento do tipo dragão em vez de um movimento do tipo terrestre. Isso se encaixava perfeitamente em Garchomp, pois tinha um núcleo de dragão dentro do corpo. Ele caminhou lentamente em direção ao chão onde sabia que havia enterrado Charizard. Deu um rugido enorme e estava prestes a pular para usar o movimento quando o chão começou a tremer. Por alguma razão, Cynthia sentiu que Garchomp estava em perigo terrível, então ela gritou, Garchomp, saia daí, agora. Garchomp seguiu o comando e pulou para trás, mas ainda era um pouco tarde. O chão começou a tremer violentamente e o chão explodiu com tanta ferocidade que todas as pedras e rochas pontiagudas se espalharam e algumas delas também atingiram Garchomp. Quando o chão explodiu, todos puderam ver o fogo que saiu do chão. A temperatura da área aumentou para um nível alto. Até mesmo os arredores passaram de branco brilhante para avermelhado e todos podiam ouvir o rugido de Charizard enquanto ele vinha voando e ficava no chão. Havia alguns ferimentos em seu corpo, mas todos esses ferimentos eram superficiais. Não era nada para Charizard. Um Pokémon normal de rank rei teria ficado seriamente ferido, mas Charizard era diferente. Depois que adquiriu essas escamas, sua defesa e autodefesa foram aumentadas a um grau inacreditável. Os arredores pegaram fogo. As rochas e pedras também estavam em chamas. Até a areia estava em chamas e estava evaporando na forma de fumaça. A água perto da praia também estava evaporando e os arredores estavam cheios de areia furiosa que estava sendo transformada em fumaça e água que estava sendo transformada em fumaça. Estava ficando muito difícil de enxergar. Droga! Que calor é esse? Sinto como se minha pele estivesse pegando fogo.
Vamos recuar um pouco, disse Volkner e todos começaram a recuar. Esse Charizard é assustador. Nunca vi um Charizard tão poderoso ou qualquer Pokémon do tipo fogo antes, disse Elesa. Bom, eu também. Usar combustão tão cedo na batalha não foi uma boa escolha, pois o poder de combustão seria maior quando sua saúde fosse muito baixa. Mas esse não era o problema para Charizard, pois ele também havia evoluído sua habilidade. Combustão evoluído diferentemente de antes, a habilidade poderia ser usada no começo da batalha. Ela seria ativada por 10 minutos e o poder dessa habilidade aumentaria a cada minuto conforme o usuário acumulasse mais ferimentos e golpes. Garchomp sentiu que gozo estava pingando de seu rosto. Ele usou suas nadadeiras para ver o que era e era sangue vermelho. Ele ficou surpreso. Esta foi a primeira vez que ele foi ferido enquanto lutava contra um Pokémon do mesmo rank. Ele estava furioso. Essa é a primeira vez que vejo aquele monstro ferido. Axel é algo especial, comentou Elesa. Garchomp, desative, tempestade de areia, e use ameaça, disse Cynthia. Charizard, use escamas de dragão e rugido de dragão. Axel não sabia o que era a ameaça, mas depois de adivinhar muitos movimentos novos nesses 2 anos, ele pôde presumir que era algo que reduzia as estatísticas do inimigo. Então, ele disse a Charizard para usar rugido de dragão para fazer o mesmo. Depois que Charizard usou escamas de dragão, as escamas começaram a se multiplicar em seu corpo e agora todo o seu corpo estava coberto de escamas vermelhas, exceto pelos olhos e pelo fogo em sua cauda. Escamas de dragão aumentariam a defesa de Charizard, mas só poderiam ser usadas por 5 minutos. Usar tempestade de areia já era ruim para Garchomp porque as areias estavam evaporando devido ao calor. Quando Cynthia disse a Garchomp para usar ameaça, ele começou a rir alto. A risada era muito estranha e parecia assustadora. Quando ele começou a rir, uma onda sonora estranha saiu de seu corpo enquanto Charizard dava um rugido enorme. Ambos os movimentos colidiram e houve um empate. Garchomp, agora use sopro de dragão. Charizard, ative energia solar e então use energia do dragão. Axel queria que Charizard usasse ataques do tipo dragão, pois eram muito eficazes contra Garchomp. Capítulo 472. O bafo de dragão não era na forma de mau hálito, mas era um feixe poderoso de energia do tipo dragão. Axel estava supondo que Cynthia também poderia ter um sistema, porque não havia como seu Pokémon ser tão poderoso. Os movimentos de ambos colidiram. Mesmo com o poder solar, Charizard foi dominado pelo ataque, mas Axel não se importou. Agora, use investida do dragão, disse Axel. Como ambos os raios colidiram, houve um bang enorme e ninguém conseguiu ver nada. Naquele momento, Charizard aproveitou e carregou-se com energia do tipo dragão e correu em direção a Garchomp. Bang! Seu corpo colidiu com Garchomp e Garchomp foi lançado e jogado no chão. Era um movimento do tipo dragão, então ele estava ferido agora. Mas Axel podia ver que ainda estava bem. Este Garchomp teve uma defesa muito boa. Como Charizard estava usando escamas de dragão, ele não foi afetado pela pele áspera de Garchomp, o que foi um bônus. Charles, agora use ataque de asa. As asas de Charizard começaram a brilhar e sua forma brilhante mudou para mini-lâminas e ele voou em direção a Garchomp em alta velocidade. Bang! Garchomp pegou a asa esquerda de Charizard com a mão nua e sorriu maliciosamente. Sua mão começou a sangrar e ele recuou 1 metro para bloquear o ataque, mas conseguiu bloquear. Garchomp então começou a balançar Charizard e lançou e então disparou um pulso de dragão. Charizard não conseguiu desviar e foi atingido pelo ataque. Charles, use ataque de asa novamente, disse Axel. Cynthia ficou estupefata com Axel. Por que ele estava agindo de forma estúpida? Charizard carregou suas asas novamente e se moveu em velocidade extrema. Agora faça isso. Suas asas que estavam cobertas de luz branca agora estavam cobertas de luz branca e azul. O movimento de repente pareceu poderoso e a velocidade do movimento aumentou instantaneamente. Garchomp não compreenderia e foi atingido no peito por aquele movimento. Havia um corte profundo de ferimento em seu peito. Ele havia sido ferido pela 2ª vez nesta batalha e não iria deixar isso passar. Ambos atacaram com seus próprios movimentos por 3 minutos seguidos. Este foi o 4º minuto quando Cynthia disse Garchomp, use lança-chamas. Você chama isso de lança-chamas. Charles, use energia solar e lança-chamas. Garchomp foi o primeiro a enviar seu raio de fogo amarelo para Charizard. Charizard também carregou seu movimento e jogou fora, mas as chamas eram azuis e brancas. Garchomp não iria vencer essa luta. Charizard era muito mais forte que ele em artes de fogo e foi dominado pelas chamas de Charizard e poder solar. Garchomp gritou de dor. Esse movimento definitivamente o machucou muito. Charizard desativou automaticamente o poder solar. Essa habilidade oculta aumentaria suas estatísticas de ataque especial, mas também consumiria saúde. Então, ele só usou essa habilidade com moderação. Garchomp, está na hora. Dragão bolhas e caminho de tronos, disse Cynthia. Axel também percebeu que Cynthia estava ficando séria. Garchomp deu um grande rugido e bolhas de cor azul saíram de sua boca. As bolhas se espalharam por todo o campo de batalha. Garchomp tinha vários ossos que se projetavam para fora do corpo. Quando Cynthia disse caminho de tronos, aqueles pequenos ossos começaram a se alongar e seu comprimento e afiação começaram a aumentar. Logo todos esses ossos tinham 1 metro de comprimento e eram muito afiados. Agora Garchomp usa artes do dragão, fase 1, disse Cynthia. Assim começou o pesadelo de Charizard. Com a ajuda desses ossos de espada em seu corpo, ele começou a se mover de uma maneira muito peculiar. Garchomp parecia um experiente treinador de artes marciais e todos esses ossos de espada começaram a atacar Charizard.
Esses ossos de espada tinham energia do tipo dragão dentro deles e doíam muito. Axel disse a Charizard para usar movimentos de tipo especial como corte aéreo, energia dracônica, lança-chamas e pilar de chamas. Esses movimentos ferem Garchomp, pois todos esses movimentos do tipo fogo foram impulsionados por dia ensolarado e combustão. No entanto, Garchomp era muito rápido. Ele podia pular muito alto e pegar Charizard que estava voando no céu. Suas barbatanas também o ajudavam a voar por um certo tempo. No final do 6º minuto, Charizard estava mais machucado que Garchomp. Charizard acertou mais golpes, mas Garchomp tinha uma defesa muito alta. O efeito de escamas de dragão também acabou, então Axel disse para ele usar a armadura de fogo, mas nem isso foi o suficiente para parar Garchomp. 8 minutos e meio se passaram. Todos eles estavam pensando que Garchomp iria vencer, já que Charizard estava sendo espancado. Garchomp também conseguiu acertar um espancar que foi muito poderoso e afetou os ombros de Charizard. Quando todos pensavam que Garchomp iria vencer, Axel disse: Charizard, recue. É hora de ficar sério agora. Charizard voou de volta e ficou no chão. Como já era o 9º minuto, o poder de combustão era muito alto e estava muito quente. Mesmo com casaco de aura, Axel podia sentir que sua pele estava queimando. A temperatura estava muito alta. Garchomp também foi afetado por essa temperatura, mas ainda estava forte. Ainda não estava queimado. Isso mostrou quão quebrada estava sua resistência ao fogo. Agora, Charles, transforme-se, gritou Axel. Quando Axel disse essas palavras, Cynthia sabia que era problema. Ela imediatamente disse a Garchomp para recuar e usar Dança do Dragão. Cynthia viu todo o calor e fogo ao redor dela desaparecendo. Não estava desaparecendo, estava sendo sugado por Charizard. Todas aquelas chamas e calor estavam sendo concentrados em Charizard. De repente, Charizard começou a brilhar em luz vermelha. O que diabos está acontecendo? Está subindo de classificação? Gritou Volkner. Não tenho a mínima ideia, mas uma coisa é certa. Ele está ganhando força, disse Steven. Como ele pode ter ainda mais potência? O processo de transformar levou apenas 5 segundos e então, todo aquele calor e fogo que foram sugados por Charizard foram devolvidos com o dobro de poder. Todos viram Charizard depois disso. Ele havia mudado. Em vez de escamas vermelhas, agora tinha escamas pretas e cinzas por todo o corpo. Essas escamas pareciam muito duras e pesadas. Seus olhos eram verdes e sua altura havia aumentado em pelo menos um pé. Esse rugido era outra coisa. Todos podiam sentir medo. Esse medo vinha de suas almas. Até Garchomp podia sentir. Charizard abriu a boca e cuspiu um poderoso lança-chamas. As chamas eram totalmente azuis. A temperatura das chamas havia aumentado em um grau enorme. Até Cynthia teve que correr para evitar aquelas chamas. As chamas eram muito grandes e era muito rápido. Garchomp não tinha como desviar daquelas chamas e foi diretamente ferido pelo ataque. Antes de ser atingido pelo ataque, use Caminho dos Tronos e bloqueie, gritou Cynthia. Todo o entorno estava queimando com chamas azuis. Charizard avançou em direção a Garchomp, que ainda não havia superado o fato de ter acabado de ser atingido. Ele abriu a palma da mão e a acertou no rosto. Ele levou Garchomp para o alto no céu e disparou outro lança-chamas, a queima-roupa enquanto ainda mergulhava em direção ao oceano com Garchomp. Ambos caíram no oceano, mas Charizard ainda não tinha terminado. Ele ainda estava cuspindo chamas azuis e ele levou-as para o chão, bateu-as no chão, foi para o subsolo, saiu de si e jogou-as no chão enquanto ainda usava o lança-chamas. O rosto de Garchomp estava preto. Parecia que sua pele tinha sido retirada do corpo e ele estava devidamente queimado. Ele também recebeu um status peso. Finalmente, Charles agora usa pilar de chamas. Charizard deu outro rugido e vários pilares de fogo azul emergiram. O chão estava sendo esmagado e destruído enquanto Garchomp estava dentro de um desses pilares de fogo. Axel não queria dizer a Charizard para usar asas de fogo, porque isso poderia cortar Garchomp ao meio, mas Charizard não iria ouvir Axel agora. Ele já estava farto desse idiota brincando com seus tronos. Suas asas começaram a brilhar em luz azul e aquelas chamas azuis agiram como se tivessem ganhado vida. Aquelas chamas rugiram e uma enorme pressão de ar foi criada na parte de trás das asas de Charizard. Isso aumentou ainda mais a letalidade e a velocidade do movimento. Jin, asas de fogo subiu para 65. Uma enorme pressão de ar seria criada na parte de trás das asas de Charizard. Isso aumenta ainda mais a letalidade e a velocidade do movimento. Seus olhos miravam o pescoço de Garchomp e sua asa direita estava tilintando para o trabalho. Ele deu um rugido enorme e voou com extrema velocidade em direção a Garchomp. Ninguém podia dizer ou fazer nada porque a mudança era muito rápida. Charles, pare com isso agora mesmo, gritou Axel com todo o seu poder. Essa voz estava revestida de aura, então o som de sua voz era muito alto. Charizard então percebeu que iria matar esse filho da puta e seu pai não queria isso. No entanto, a velocidade era tão alta que ele não conseguiu pará-lo porque estava muito perto de Garchomp. Então, ele virou seu corpo para a direita para não atingir Garchomp e voou no ar. 10 minutos acabaram. Ele voou para longe para evitar Garchomp, mas não conseguiu fazer isso completamente. Garchomp tinha uma cabeça como a de um tubarão-martelo. Esses tipos de tubarões tinham uma cabeça exatamente como o formato de um martelo. Quando Charizard foi para a direita para evitar Garchomp, o lado esquerdo da cabeça de Garchomp, em forma de martelo, foi cortado. Charizard voou para baixo e ficou no chão enquanto olhava para Garchomp. Garchomp também estava olhando para Charizard com seu rosto preto, pois a maior parte de seu rosto havia sido queimada pelo lança-chamas de Charizard. Lentamente, o pedaço de carne do lado esquerdo do cabeça de martelo caiu e com ele, Garchomp também caiu. Ninguém sabia se Garchomp ainda estava vivo. Charizard deu um grande rugido anunciando sua vitória enquanto Cynthia. Charles, desative transformação e volte. Agora não é hora.
Charizard rapidamente virou Charizard normal e Axel imediatamente chamou dentro da bola. Ele então pegou 2 bolas e jogou no ar. Marcos, Light, Slowbro, apareçam. Marcos estava na sombra de Axel. Cynthia foi a primeira a correr para seu Pokémon. O velho Sam começou a fazer algumas ligações enquanto outros observavam Garchomp horrorizados. Todos eles tinham visto o Garchomp de Cynthia. Este Garchomp estava com ela quando ela era um bebê e nunca havia perdido uma batalha com alguém de sua própria classificação. Esqueça perder a batalha, ele nem sequer havia sido ferido pelo Pokémon da mesma classificação. Essa foi a razão pela qual todos eles chamaram Garchomp de monstro. Cynthia não foi chamada de treinadora mais poderosa do grupo devido apenas a Garchomp, mas Garchomp foi uma das principais razões. Todos eles lutaram com essa monstruosidade e ela feriu gravemente todos os seus Pokémons. Então, quando eles finalmente viram que Garchomp estava em um estado de quase morte causado por um Pokémon que era do mesmo nível e que nem era do tipo dragão ou um Pokémon pseudo-lendário, nenhum deles conseguiu falar. Todos eles ficaram chocados. Quão poderoso era aquele Charizard? Era o que todos eles estavam pensando. Levou algum tempo para que suas mentes registrassem que Garchomp estava em um estado muito ruim. Steven foi o primeiro a sair daquele estado. O que diabos vocês estão olhando? Vamos ajudar Cynthia. Chame os médicos, gritou Steven. Cynthia estava chorando muito. Essa era a primeira vez que alguém a via chorar. Ela era uma garota forte. Ela estava segurando a cabeça de Garchomp, mas podia sentir que Garchomp estava com dificuldade para respirar. Seu Garchomp está com dificuldade para respirar, não por causa dos ferimentos. É um dos movimentos de Charizard chamado Manipulação de Fumaça. Veio uma voz e eles puderam ver Axel vindo em sua direção caminhando lentamente com passos pesados. Cada um deles recuou alguns passos quando ele começou a andar. Agora eles consideravam Charizard o monstro dos monstros e Axel era seu mestre. Capítulo 473. Quando Charizard rugiu para anunciar sua vitória, Axel imediatamente disse para ele desativar transformação e o chamou de volta. Ele fez isso porque sabia que a batalha já havia acabado e Charizard ficaria extremamente fraco após usar esse movimento. Também ficou muito magoado, por isso pensou em usá-lo no último minuto. Ele também não queria comemorar com Charizard quando Garchomp estava prestes a morrer. Não era uma maneira respeitosa. Então ele surgiu com uma possibilidade horrível. Cynthia era implacável e os outros não gostavam dela, mas ainda a tratavam como uma princesa. Agora Axel havia ferido o Pokémon principal daquela princesa. Será que todos eles se uniriam para espancar Axel até virar polpa ou até mesmo matá-lo? Ele sabia que Lorelai, Lance e Ricker estavam do seu lado, mas ainda restavam 6 deles, incluindo Cynthia. Ele também sabia que o velho Sam não era um velho simples. A aura que o velho dava não era tão simples. Ele podia dar um palpite de que o velho tinha pelo menos um Pokémon de nível campeão. Merda! O que ele ia fazer? Foi por isso que ele chamou Shedinja, Alakazam e Slowbro. Shedinja usaria seu domínio da escuridão das sombras para defender todos os seus ataques enquanto Alakazam e Slowbro se teletransportariam com ele e Shedinja. Slowbro não sabia teletransporte. Ele tinha acabado de começar a aprender o movimento de Alakazam um dia atrás, mas ainda poderia ajudar Alakazam. Ele também queria levar Lance, Lorelai e Ricker com ele, mas também sabia que eles não estavam em apuros. Eles tinham suas famílias com eles e Ricker não tinha feito nada de errado. Ele estava pronto para a batalha. Anos de experiência e lutas com Pokémon selvagens ativaram seu instinto de que ele estaria em apuros, mas então ele viu todos eles e ficou surpreso. Todos eles tinham uma expressão chocada e Cynthia estava chorando alto. Ele então percebeu que estava enganado e respirou fundo para se acalmar. O velho estava fazendo ligações. Ele provavelmente estava chamando médicos para Garchomp. Ele então pensou em ajudar a pobre garotinha. Quando Charizard estava usando todas aquelas chamas e queimando todas as coisas, uma quantidade enorme de fumaça estava saindo e Garchomp tinha inalado muita daquela fumaça. Charizard tinha usado manipulação de fumaça que tinha distribuído seu tubo de oxigênio e estava ficando difícil para Garchomp respirar. No entanto, como o movimento não foi tão efetivo, não pôde ser notado, mas Axel podia ver que Garchomp estava ficando cada vez mais lento conforme os minutos passavam. Cynthia pensou que isso aconteceu porque eles estavam no meio de uma batalha de alta intensidade. Seu Garchomp está com dificuldade para respirar, não por causa dos ferimentos. É um dos movimentos de Charizard chamado Manipulação de Fumaça. Veio uma voz e eles puderam ver Axel vindo em sua direção caminhando lentamente com passos pesados. Cada um deles recuou alguns passos quando ele começou a andar. Agora eles consideravam Charizard o monstro dos monstros e Axel era seu mestre. Axel chamou 2 de seus Pokémon. Gogoat, Venusauro, saiam, disse Axel. Como eles tinham passado por uma batalha de maré, ambos tinham o instinto de que estavam no meio do campo de batalha, então ambos saíram preparados. Mas esse não era o caso agora. Venusauro, use aromaterapia. Gogoat, use bebida de leite, disse Axel. Ele então se virou para esses idiotas e perguntou: nenhum de vocês, idiotas, tem algum Pokémon do tipo curador? Eles então perceberam que os Pokémons também podiam curar outros Pokémons. Alguns deles tinham Pokémons do tipo cura e começaram a curar Garchomp. Depois que Venusauro terminou de limpar a garganta de Garchomp da fumaça, ele se virou para o velho Sam e disse: velho, envie seu Pokémon mais forte e com mais saúde. O velho não perguntou por que e chamou Machamp. Venusauro, use chicote sanguessuga em Machamp e tente curar Garchomp. Quando Venusauro começou a curar Garchomp com chicote sanguessuga, e outros Pokémon também começaram a usar movimentos de cura, Garchomp finalmente estava fora de perigo. Depois de 2 horas, o grupo estava esperando no hospital e Cynthia estava andando de um lado para o outro com tensão. Garchomp estava dentro do hospital na sala de cirurgia.
Esse foi um movimento estranho. Axel queria se desculpar com Cynthia porque ele também sabia como deve ter sido ver seu querido Pokémon em tal estado. Mas ele também não queria se desculpar e permanecer forte. Depois de pensar por algum tempo, ele finalmente abriu a boca. Cynthia, eu só quero. Não diga que você está arrependida e que quer se desculpar. Eu não quero sua pena. Disparou Cynthia com suas palavras. O que eu queria dizer é que Charizard tinha acabado de aprender esse movimento e não o tinha usado antes. Então, eu não sabia que seria tão poderoso, disse Axel. Não importa. Eu disse para você dar o seu melhor e foi isso que você fez. Se você tivesse se contido, eu teria me sentido mais brava do que estou agora, disse Cynthia. Certo, ótimo. Não quero nenhuma rixa entre nós, disse Axel. Definitivamente há um ressentimento entre nós de agora em diante. Cynthia ia dizer mais alguma coisa, mas a porta se abriu e a enfermeira entrou. Enfermeira, o garçom está bem? Não se preocupe, está fora de perigo, disse a enfermeira. Cynthia finalmente se acalmou. Mas as coisas são complicadas. Acho que deveríamos sentar e conversar, disse a enfermeira. A preocupação de Cynthia começou a aumentar novamente. A enfermeira queria sentar-se com Cynthia sozinha, mas outros também queriam ouvir. Como todos eles tinham ajudado Cynthia, ela disse à enfermeira que outros também poderiam vir. Todos foram até a enfermaria e sentaram na cadeira. Seu garçom está fora de perigo, mas não conseguimos prender o lado esquerdo do martelo, disse a enfermeira. Mas por quê? Perguntou Cynthia. O lado cortado da cabeça foi queimado tanto que todas as células morreram. Então não conseguimos prendê-lo. O rosto de Garchomp levaria algum tempo para curar. Se não fosse por sua alta capacidade de recuperação por ser um dragão e um Pokémon pseudo-lendário, então ele certamente teria morrido. Garchomp também não tem nenhuma célula cerebral no lado do martelo, então ele sobreviveu. Ok, então é apenas uma lesão permanente. Não afetaria no futuro, disse Volkner. Não, seu Garchomp está incapacitado agora, disse a enfermeira, chocando todos os jovens exceto Cynthia. Deixe-me explicar. Seu martelo está ali por um propósito. Como o Garchomp é tão pesado e grande, esses martelos manteriam seu equilíbrio. Mas agora que um lado dele foi cortado, seu equilíbrio sempre estará desequilibrado. O equilíbrio era muito importante para os Pokémons que treinavam e batalhavam a vida inteira. Então, era certo dizer que Garchomp agora estava desabilitado. Ele pode nunca mais ser capaz de lutar. Esse é um problema meu. Diga-me quanto tempo para a recuperação total? Perguntou Cynthia. A enfermeira e Cynthia conversaram por alguns minutos e todas saíram da sala. Todos ficaram tristes ao ouvir tal notícia. Ninguém gostou daquele Garchomp. Ele havia derrotado seus Pokémons, mas ouvir que ele nunca mais poderia lutar. Isso os deixou muito tristes e toda a raiva deles agora iria se concentrar em Axel. Cynthia, pegue-a, disse Axel enquanto tirava uma garrafa de vidro do bolso e a jogava para Cynthia. Cynthia percebeu isso por reflexo. O que é isso? Esta é a cura para seu Garchomp. Espalhe-a na ferida e ela se curará. Seu martelo se regenerará e ele se recuperará completamente. Não quero que meu Charizard lute contra um Pokémon incapacitado no futuro. Só me faça um favor e mantenha isso em segredo, disse Axel. Flashback 2 horas atrás. Quando Axel venceu a batalha, ele completou a missão secundária e a recompensa foi muito interessante. Jim, seu Charizard derrotou Garchomp. Você completou a missão secundária. Recompensa, um viu que curaria qualquer ferimento físico. Ele decidiu dar o seu para Cynthia se Garchomp não conseguisse se recuperar completamente. Cynthia jogou a bola de volta e Axel pegou. Leve sua pena para si mesmo. Você realmente acha que meu Garchomp não poderia lutar novamente? Se você pensa isso, então você está errado. Todos vocês estão errados. Meu Garchomp superaria isso e ainda seria o Garchomp mais poderoso da história. Todos vocês, esperem e assistam, declarou Cynthia. Ela não iria ter pena desses idiotas. Ela conhecia seu Garchomp. Ele não ficaria deitado. Ele destruiria aquele Charizard no futuro. Ok, bom, por um segundo, pensei que tinha quebrado você em pedacinhos. Estou feliz que você ainda esteja se segurando, disse Axel com um sorriso. Ele pegou o frasco de vidro e colocou-o no bolso. Seu canalha, como você pode falar assim a essa hora quando tudo isso é culpa sua? Gritou Volkner. Por alguma razão, Volkner começou a odiar Axel quando viu pela primeira vez e esse sentimento ainda era predominante. Axel olhou para todos eles e deu uma risadinha. Ha. Fracos. É isso que vocês são. Vocês olham para si mesmos e culpam os outros porque essa é a única coisa que vocês podem fazer. Eu pensei que Cynthia fosse alguém poderosa, pois ouvi muito sobre ela, mas eu estava errado. Seu idiota. O que você disse? Gritou Volkner e começou a correr em direção a Axel para dar um tapa nele enquanto Steven o puxava de volta. Deixe-me diminuir o volume para você. Cada um de nós vive dependente e preso ao nosso conhecimento individual e à nossa consciência. Tudo isso é o que chamamos de realidade. No entanto, tanto o conhecimento quanto a consciência são equívocos. A realidade de alguém pode ser outra ilusão. Todos nós vivemos em nossas próprias fantasias. Você não acha que isso é verdade, Volkner? O que você está tentando dizer? Esse pensamento que todos vocês têm de me vencer no futuro é apenas uma suposição arbitrária que vocês fizeram em suas cabeças. Vou descansar agora. Faça um check-up também. Me ligue quando formos buscar aqueles ovos de Togepi. Axel se virou e começou a se mover. Lance, Lorelai e Riqueiro seguiram. Droga, eu odeio esse cara, disse Volkner. Sim, mas você também deve admitir que Axel tem jeito com as palavras, disse Steven com um sorriso. Droga, Axel.
Por um segundo, pensei que estava vendo o diabo. Você era muito assustador. Cara, eu amei isso. Não quero agir como um babaca, mas me senti ótimo quando você derrotou Cynthia. Finalmente, alguém conseguiu derrubá-la, disse Lance com uma caneca de cerveja na mão. Axel estava rindo e dando tapinhas nas costas de Lance agradecendo sem motivo. Lorelai pensou que Lance poderia ter enlouquecido enquanto Ricker estava surpreso que Lance pudesse falar tanto. Todos estavam se divertindo. Lance começou a fazer perguntas sobre Charizard e como ele se tornou tão poderoso. Axel respondeu, mas não deu todos os detalhes, como a restrição de usar transformação. Então, como os membros mais velhos das famílias estão reagindo? Agatha e Dragon te contaram alguma coisa? Perguntou Axel. Papai disse que Volo estava muito bravo, mas outros disseram para ele se acalmar. Todos eles estavam discutindo quão poderoso seu Charizard é. Nada mais depois disso, disse Lance. Bem, isso é bom. Exceto por Axel e Sam, todos eles tinham marcas de queimaduras na pele. O calor era alto demais para eles resistirem. Cynthia estava muito perto, então sua pele também estava queimada. Lance e outros também estavam aplicando remédios enquanto tomavam Axel. Eles iriam obter aqueles óvulos depois de 2 dias. Essa foi a única razão pela qual a reunião familiar aconteceu tão cedo. A ilha onde os Togepi ficaram era muito próxima da ilha deles e eles mantiveram um bom relacionamento com as espécies Togepi. Então, eles também estavam qualificados para obter os ovos devido a esse bom relacionamento. No entanto, os pais Togequis eram muito seletivos e selecionavam apenas alguns treinadores para seus filhos e filhas. A idade do treinador também não deve ser muito alta, mas ele também deve ser muito poderoso. Havia muitas condições e Axel iria aprender todas elas amanhã. Capítulo 474. Quando a reunião familiar terminou, eles ouviram a notícia de que Garchomp agora seria incapacitado. Todos ficaram chocados. A maioria deles pensou que foram atacados por alguma organização criminosa. Eles sabiam que as crianças teriam uma luta e uma batalha, mas eles nunca pensaram que Garchomp ficaria seriamente ferido. Esqueça ficar seriamente ferido, eles nem esperavam que ele perdesse. Sam veio e disse a eles que estava tudo bem agora. Volo foi até sua neta para ver como ela estava. Depois de passar algum tempo com ela e dar-lhe algum incentivo, ele foi para a reunião de família novamente. Outra reunião familiar foi realizada naquela noite para falar sobre Axel e seu Pokémon Charizard. Sam narrou a história inteira em detalhes. Alguns deles fizeram perguntas sobre os detalhes da batalha e Sam explicou a eles. Sam, qual era o nível de poder daquele Charizard quando ele usou aquele movimento? Perguntou Volo. Foi muito rápido, então posso estar incorreto. Mas o nível de poder daquele Charizard tinha tocado o nível de pseudo-campeão. Não era um nível de pseudo-campeão genuíno, mas era muito mais alto do que um Pokémon de nível 3 de nível rei. Sam estava certo em suas observações. Garchomp era um Pokémon pseudo-lendário do tipo dragão. Então, ele tinha uma defesa e saúde incríveis. Ele foi treinado pessoalmente por Cynthia, então ele era ainda mais poderoso do que o Garchomp normal. Cynthia Garchomp tinha a defesa de um Pokémon de nível 3 normal de rank rei. Foi por isso que não foi tão machucado até Charizard usar transformação. Para Charizard machucá-lo a esse ponto, o nível de poder de Charizard deve ter sido em torno do rank pseudo-campeão. Então, o que você planeja fazer agora, Volo? Perguntou Dragon. Eu quero esmagar aquele garoto. Como ele pôde trazer lágrimas aos olhos da minha neta? Disse Volo com raiva e autoridade. Espero que você não faça isso. Primeiro de tudo, Axel não fez nada de errado. Eles tiveram uma batalha e é normal que um Pokémon se machuque em batalha. Sam também disse que estava tentando se desculpar com Cynthia. Então, ele é um bom garoto. E você deve ter esquecido quem está acima dele, disse Gordon. Você acha que eu me importo com Ok? Eu não dou a mínima para o Ok. Se Ok quer guerra, então eu darei guerra a ele, gritou Volo. Volo, você pode querer cavar sua cova, mas nós não. Então fique fora dessa questão. Se você ainda quiser persegui-la, então nos deixe fora dela. Você seria demitido da reunião de família e nós teríamos contato ou qualquer relação com você, disse Gordon. Ok era forte e ele era realmente louco. A geração mais jovem pode não ter visto o poder de Ok e seus Pokémons, mas a geração mais velha sabia sobre isso e eles ainda não tinham esquecido. Vendo que nenhum deles estava apoiando Volo, ele desistiu da ideia de esmagar Axel. Trink, 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 Kachak. Olá, olá, enfermeira Daisy. Como você está hoje? Olá, Axel. Tudo bem por aqui? Então, Pidgeot ainda está em coma, Axel. Você sabe que eu te ligaria no segundo em que ele acordasse. Eu sei. Só queria ter certeza. Não se preocupe. Estamos cuidando de tudo. Você é um bom treinador, Axel. Tenha um bom dia. Axel desligou o telefone em sinal de decepção. Quando a maré acabou, Ok visitou e curou todos os soldados e os Pokémons que estavam em coma. Ok também ia curar Pidgeot, mas meu interveio. Axel, acho que você deveria deixar o Pidgeot acordar sozinho, disse meu. Por quê? Não está com dor? Não, não é. Acredite em mim. Você me alimentou com um prato milagroso. Estou lhe fazendo um favor. Quando ele acordar e vai acordar, ele será mais poderoso. Bem, você é meu. Então eu vou confiar em você. Mas porque Taurus conseguiu acordar, mas Pidgeot ainda não. Quando Gengar usou esse movimento, você estava prestes a chamar Taurus de volta. Então, ele não foi tão afetado, mas Pidgeot levou a queima completa. Pidgeot também é apenas um Pokémon de classificação elemental, enquanto Taurus é um Pokémon de classificação pseudo-rei. Disse meu.
Foi por isso que ele deixou Pidgeot na cama do hospital da cidade da Liga Canto. Depois que Meu sentiu o gosto do prato milagroso, ele sempre ia ao restaurante e pedia comida para sua mãe. Sua mãe também sabia que era Meu. Claro, Meu não pagaria um centavo. Para sua mãe, era uma honra servir comida para a mãe de todos os Pokémons. Meu então visitaria e verificaria as condições de Pidgeot e também iria encontrar Axel. Agora, Meu estava com Axel na forma de Eevee. Quando Lance perguntou se era seu Pokémon, Axel apenas disse que não. Ele sempre o seguia. Essa foi uma boa resposta. Lance também não se importou com o Eevee porque ele era muito fraco. Não era nem um Pokémon de classificação incomum. Se ele soubesse que era Meu, então ele estaria sentado nas calças. Quando Charizard lutou com Garchomp, Meu também estava assistindo a batalha. Faltavam 2 dias para ele ir buscar seu próprio Togepi. Ele perguntou a Lance porque ele não foi informado sobre isso antes, ao que Lance respondeu: você não ia conseguir de qualquer maneira, então eu não consegui. No entanto, agora ele iria conseguir um. Axel perguntou sobre o processo de como levar um Togepi para Lance. Nem eu sei sobre isso. O tio Sam nunca disse nada. Ele só me disse que haveria um teste e se você passasse no teste, você ganharia um Togepi. No entanto, a taxa de aprovação é muito baixa. Vamos esperar para ver. Acho que conseguiremos um desses. Togekiss era um Pokémon do tipo Fada voador. Era um dos Pokémon do tipo Fada mais poderosos e era muito raro. A taxa de natalidade de tipos Fada, tipos Dragão e tipos pseudolendários era muito baixa. No entanto, Togekiss também tinha algumas boas habilidades psíquicas. Até agora, Axel tinha 14 Pokémons com ele. 1. Nidoking, núcleo de terra e veneno. 2. Beedrill, núcleo de insetos. 3. Shedinja, núcleo fantasma. 4. Charizard, núcleo de fogo. 5. Alakazam, núcleo psíquico. 6. Cetelix, núcleo de aterramento. 7. Taurus, núcleo normal. 8. Gogoat, núcleo de grama. 9. Venusauro, núcleo de grama. 10. Slowbro, núcleo psíquico. 11. Guiarados, núcleo de água. 12. Mamosvine, núcleo de gelo. 13. Absol, núcleo sombrio. 14. Pidgeot, núcleo voador. Agora ele precisava de Pokémons que tivessem núcleos elétricos, lutadores, de aço, de pedra, de dragão e de fada. Red uma vez disse a ele para pegar Pokémons com todos os tipos de núcleos e fazer todos eles pelo menos com classificação pseudo-campeão. Ele não contou o motivo para Axel, mas ele estava falando sério sobre isso. Então, Axel decidiu fazer isso. Após capturar Togepi, ele conseguiu cruzar núcleos do tipo fada. Togepi também era muito poderoso. Sua evolução final, Togekiss era muito volumoso e era um dos raros Pokémon do tipo fada. Depois de ouvir que Axel iria se encontrar com Togepi e sua família, Meu também quis ir com Axel. Estava muito animado para conhecê-los. Eu também quero conhecê-los. Podem contar comigo, disse com determinação. Axel não conseguiu dizer não a Meu, então ele concordou sem hesitar. 2 dias se passaram. Cynthia ainda estava na cama do hospital olhando para seu Pokémon. Garchomp tinha acordado, mas ainda estava se recuperando. Ela não queria deixar Garchomp, mas sabia que essa era uma oportunidade única na vida e ela não deveria perdê-la. Então, ela se preparou para encontrar o tio Sam e a equipe na mesma praia e eles estavam indo para lá em um navio. Um navio grande pra caramba. Axel chegou com Lance, Lorelai e Iker. Todos os jovens também chegaram, incluindo Cynthia. Tio Sam estava parado em uma praia e atrás dele havia um grande navio. Então vamos agora? Perguntou Elesa. Não, o teste já começou. Cada um de vocês será julgado e apenas alguns de vocês poderão entrar na nave, disse Sam. E como você vai nos julgar? Simples, ele disse e acenou com a mão. De repente um Pokémon apareceu. Era um Pokémon aviário com um corpo ovoide. Enquanto seus pés eram pequenos e situados muito próximos, suas asas eram largas e triangulares. Marcas triangulares vermelhas e azuis sobre sua parte inferior, e tinha uma cauda curta consistindo de 3 penas. Na parte de trás de sua cabeça havia 3 espinhos, um com ponta vermelha à direita, um com ponta azul à esquerda e um branco puro no meio. Tinha um rosto relativamente achatado e olhos pequenos e pretos. Era Togekiss. Axel podia dizer que era um Togekiss poderoso. Deve ter sido um Pokémon de nível campeão. Você e você. Vocês podem entrar na nave. O resto de vocês falhou no primeiro teste, disse o Togekiss. Ele havia apontado para Cynthia, Axel, Steven, Wallace e Lance. Todos eles ficaram estupefatos. Então, eles falharam no teste e não iriam conseguir um Togepi. Como isso fazia sentido? Ei, como isso é justo? Por que falhamos no teste? Perguntou Volkner com uma voz irritada. Calha a boca. Se diz que você não pode vir, então você não pode vir. Saiba seu lugar e seja grato por não estar morto agora, gritou Sam e Volkner imediatamente ficou quieto. Ele não sabia muito sobre Sam, mas sabia que Sam era um treinador poderoso. Houve silêncio. Os Togekiss também desapareceram e todos os 6 foram para dentro da nave. Ok, você pode me dizer o que aconteceu? Por que fomos selecionados e eles não? Perguntou Lance. Só 6 deles estavam no navio. Não havia capitão no navio. Sam era o capitão. Togekiss não se importa, estúpido. Eles são Pokémons do tipo fada e podem ver os corações dos treinadores. Não sei como eles eliminaram os outros, mas eles são muito poderosos e inteligentes. Foi por isso que eu disse para Volkner calar a boca. Se Togekiss ficasse bravo, ele poderia ter perdido a vida. Então, para onde estamos indo? Perguntou Axel. Ah, você saberá quando chegar lá, disse Sam com um sorriso. Então, isso também é um segredo? Perguntou Cynthia. De certa forma é. Você pode nos dizer que tipo de teste enfrentaríamos? Dessa vez foi Steven. Sim, eu sei, mas não posso te contar nada sobre isso.
Bem, há muitos segredos nesta jornada. Sim, e está lá por uma razão. Togequis são as espécies que amam viver em segredo. Eles amam vidas pacíficas. Então, eu sou responsável por cuidar disso. Só posso dizer que o teste não seria tão perigoso. Vocês ficariam bem, disse Sam. O navio estava indo a uma velocidade impressionante. Em 20 minutos, eles chegaram a uma pequena ilha. A ilha era tão pequena que Axel conseguia ver o fim dela com seus próprios olhos. Quando todos desembarcaram na ilha, Wallace perguntou: esses Togequis estão longe daqui ou algo assim? Eles podiam ver qualquer Togepi ou Togequis nesta ilha. Togequis também eram pokémons do tipo voador, então eles não estariam no subsolo. Então, onde eles estavam? Não me diga que eles estão em algum espaço escondido? Perguntou Axel. Então você já ouviu falar? Respondeu Sam com um sorriso. Eu li alguns livros. Foi dito que Palkia poderia criar algum espaço de bolso. Então eu pensei que alguns pokémons muito poderosos devem ter habilidades semelhantes. Eles devem ter se escondido dentro desses espaços de bolso. O que são esses espaços de bolso dos quais você fala? Perguntou Cynthia. Ela também estava interessada em saber sobre essas novas dimensões. Capítulo 475. Você sabe que Palkia é o senhor do espaço, certo? Perguntou Axel. Sim, mas por que isso deixaria espaço de bolso ao redor? Axel não tinha conhecimento suficiente sobre o assunto, então Sam interveio. Bolso reserva são aqueles lugares que estão escondidos da vista de todos, mas ao passar por um portal, pode-se chegar a um lugar muito maior do que você poderia imaginar. Pense nisso como uma pequena sala. A sala é pequena, mas se você abrir a porta da sala, você pode entrar em um lugar tão grande quanto uma vila, ou cidade, ou até mesmo uma região. Quanto à sua pergunta, Cynthia, esses espaços de bolso são uma rede. Esses espaços são os lugares de onde as energias no espaço e tempo paralelo se conectam entre si. Há um espaço e tempo do mundo principal, e a partir dele, um novo mundo paralelo é criado, o que, por sua vez, cria outro. Esses mundos seriam destruídos se não fosse por um fluxo contínuo de energia ou uma rede de energia para sustentá-los. Claro, isso também é para proteger o mundo principal, porque se o mundo principal for destruído, a cadeia será quebrada e os mundos paralelos também serão destruídos. Todos ficaram muito estupefatos depois de ouvir a resposta. Axel pode ter ouvido falar sobre isso, mas ele nunca soube que tais coisas existiam. Está comprovado ou é uma daquelas teorias muito exageradas? Perguntou Axel. Haha, falei como um verdadeiro cientista. Você está certo. Tudo isso são apenas teorias, mas a questão sobre o fluxo de energia é verdade. Ainda não sabemos para que servem esses espaços de bolso e como eles aparecem magicamente do nada. Certo, disse Axel enquanto eles começavam a andar. O que esses espaços de bolso fazem no grande esquema das coisas? Eu sinto que isso não é tão simples, perguntou Axel a Mel que estava na forma de Eevee. Claro, elas não são simples, mas não vou responder sua pergunta. Você não é forte o suficiente e isso só vai te sobrecarregar. Seja tão forte quanto esse velho, então eu te direi, disse Mel telepaticamente. Espere um minuto, se esses espaços de bolso estão tão escondidos do mundo exterior, como você sabe sobre esse espaço de bolso? Como você o encontrou? Perguntou Wallace. Todos olharam para Sam em busca da resposta. Ele fez uma pausa extra para responder. Depois de confirmar que toda a atenção estava nele, ele disse: você está certo, Wallace. Eu estava esperando por essa pergunta. Esses espaços de bolso se formam em locais aleatórios e em momentos aleatórios. Então, nós, humanos, tentamos obter a propriedade desses espaços de bolso, mas apenas alguns de nós sabem sobre isso. Depois que me tornei tão poderoso quanto a Elite 4 e derrotei todos eles, me foi concedido esse espaço de bolso. Então, esse espaço de bolso é meu. Então, depois de algum tempo, conheci uma família de Togequis. Togequis são Pokémon raros do tipo fada e eles não querem ser perturbados por nós, humanos. Mas como eles são tão raros, isso está fadado a acontecer. Então, fiz um acordo com eles de que eles poderiam viver com segurança no meu bolso. Mas se houver algum Togepi interessado em sair e conseguir um treinador para si, eu conseguirei esses treinadores para eles. Eles concordaram e aqui estamos. Há algumas outras espécies de Pokémon, a família Togequis e meus próprios Pokémons no espaço de bolso. Então, vocês estão prontos para entrar? Todos olharam para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, mas nenhum deles conseguiu encontrar um espaço no bolso. Então, onde fica? Haha, você realmente acha que eu colocaria isso em algum lugar tão aberto? Não, ele ainda está escondido em algum lugar, disse Sam. Então ele pegou uma bola e jogou no ar. Chatu, venha e nos leve até lá. Gritou Sam e todos desapareceram. Todos eles apareceram em algum lugar. Não havia oceano ou qualquer corpo de água ao redor. No entanto, havia muitos pokémons voando no céu. Este mundo era muito diferente do mundo principal. Axel não conseguia identificar o que havia de tão diferente nisso, mas a vibração era diferente. Era mais avermelhado, pois a luz do sol era vermelha em vez de branca ou amarela. Havia plantas e árvores únicas que Axel nunca tinha visto em sua vida e havia muitas espécies de pokémons. A maioria deles eram pokémons do tipo voador. Togequis era uma espécie que amava a paz e também amava interagir com os outros. Então era natural que houvesse muitas espécies de pokémon neste espaço de bolso. Axel podia ver um bando de Fearu e Pidgeot vindo em sua direção. Pessoal, vamos cavalgar neles. Eles vão nos levar para a família Togequis, disse Sam e pulou em um deles. Esses pokémons eram maiores do que as contrapartes normais, então eles podiam carregar mais pessoas nas costas. Axel começou a observar os arredores enquanto voava em um Pidgeot. O entorno era muito fresco e limpo. Axel não conseguia nem ver um indício de lixo ou desperdício em lugar nenhum. Este espaço tinha sido muito bem conservado. Lembrem-se de todos, agora estamos indo para o lugar onde a família Togequis mora. Há 2 testes. Vocês passaram no primeiro e agora eles vão testá-los novamente.
O teste seria diferente para cada um de vocês. Vocês já sabem que não posso lhes dizer nada sobre isso, mas o que posso dizer é para serem respeitosos com eles. Togeki's são pokémons amantes da paz. Eles também são muito amigáveis, mas retaliariam se não recebessem respeito suficiente. Não cometa o erro de falar em voz alta. Você pode nunca mais falar. E eles também não dão ovos, mas dão Togepi. Essa é a regra. Então, não fique perguntando sobre os ovos, disse Sam. Cara, eu realmente queria um ovo. Nunca comi um, disse Wallace. Você realmente acha que bebês Pokémon são tão fáceis de cuidar? Perguntou Sam. Sim, quero dizer que eles são pequenos, então podem não saber muitas coisas. Mas quão difícil isso pode ser? Perguntou Cynthia. Se você pensa assim, então não tem ideia de como é difícil criar um bebê Pokémon, disse Sam. Sim, é muito difícil cuidar deles. Eu tinha um Charmander e um Absol. Eu os peguei diretamente de ovos. E deixe-me dizer, eles são muito difíceis de cuidar. Eles são pequenos Pokémon com energia ilimitada. Eles correm, pulam e querem brincar com você o tempo todo. Eles não gostam de viver na Pokébola. Você tem que alimentá-los, fazê-los dormir o tempo todo e se preocupar se algo acontecer com eles. Eles dormem muito tarde da noite e acordam muito cedo de manhã e você não consegue dormir quando eles estão acordados. Deixa eu te contar, cuidar de um bebê Pokémon é um pesadelo, disse Axel. Droga, de repente você me fez sentir que eu não quero um bebê Pokémon agora, disse Wallace. Não. Eles são ótimos. Eles são difíceis de lidar durante o período de bebês, mas como você é quem cuida deles desde que são bebês, a lealdade deles não diminuiria. Eles podem estar mais próximos de você do que seu primeiro Pokémon oficial. Eles literalmente consideram você como seus pais e confiam em você. Além disso, como você pode moldar o futuro deles desde o começo, eles podem ser mais poderosos do que seus outros Pokémons. Cynthia, Lance, Wallace e Steven nunca tiveram um Pokémon bebê ou um Pokémon fora do ovo. Cynthia ganhou um Ghibli quando ele era muito jovem, mas esse Ghibli já tinha 3 meses e já tinha passado do período de bebê. Eles começaram a compartilhar suas histórias e Axel começou a se familiarizar um pouco com elas. Finalmente, eles chegaram ao seu destino. Eles estavam animados e nervosos e finalmente pousaram. Era uma caverna, mas era uma das maiores cavernas que Axel já tinha visto. O Pidgeot e o Fearu voaram para longe depois de deixá-los lá e todos eles seguiram Sam para encontrar a família Togepi. Agora ouçam todos vocês. Lembrem-se do que eu disse a vocês. Este é o teste da vontade interior e do coração. Vocês não precisam usar o cérebro para este teste. Apenas acreditem em si mesmos, disse Sam enquanto caminhava para dentro da caverna. A caverna não era tão escura quanto Axel esperava. Havia inúmeras luzes por todo o teto da caverna. Axel sabia o que era, mas ele estava mais interessado em passar no maldito teste. A caverna era diferente. Havia um penhasco e muitas árvores ao redor. A terra era um pouco elevada e era ali que Togeki's estava sentado. Este Togeki's era um pouco diferente do que eles tinham visto antes. Axel já sabia que era o chefe Togeki's. Ao redor deles havia muitos Togetic voando, mas ninguém ousava voar sobre eles ou sequer chegar perto deles. Somente Togepi podiam ser encontrados perto dos Togeki's adormecidos ou descansando, que tentavam escalar os Togeki's ou pareciam brincar de esconde-esconde ao redor deles. Quando Sam chegou com as crianças, o Togeki's no meio pareceu abrir os olhos e olhar para as pessoas que chegavam. Os outros Togeki's e Togetic pareciam seguir o olhar de seu líder e também olhavam para as pessoas que chegavam. Axel notou que o líder Togeki's olhou para Eevee, por mais alguns segundos, então também olhou para a sombra de Axel. Ele sabia que ele também estava olhando para Shedinja que estava em sua sombra. Seus olhos se arregalaram por um segundo quando ele olhou para Mew. Tanto Axel quanto Sam foram capazes de vê-lo, mas nenhum deles disse isso em voz alta. Quando chegaram mais perto, o Togetic e o Togepi se separaram para que eles pudessem ir em direção ao seu líder. Mas isso não significava que Togepi e Togetic não estivessem curiosos sobre eles. Alguns dos Togepis começaram a andar em direção aos humanos que chegavam, mas o Togetic os puxou de volta. Cynthia e os outros estavam olhando para o fofo Togepi. Eles estavam agora mais determinados a conseguir porque Togepi era muito fofo. No entanto, Axel, por outro lado, tinha os olhos postos em um Togepi ao lado do chefe Togeki's que, ao contrário do resto dos Togepi que tinham olhares felizes e curiosos, parecia possuir um olhar altivo, orgulhoso e desdenhoso. Assim como Axel que estava olhando para o Togepi também olhou para Axel por algum tempo e então desviou a cabeça dele. Por alguma razão, Axel estava muito interessado neste Togepi. Eles finalmente chegaram perto do chefe Togeki's e Sam disse: "Eu trouxe um novo grupo de crianças para o teste. Você pode verificar se elas são qualificadas." "Obrigado, Sam. Você fez seu trabalho. Você pode ficar de lado por enquanto", disse o chefe Togeki's. O Togeki's devia ser pelo menos um Pokémon de nível mestre. Ele não estava vazando nenhuma aura ou poder de seu corpo. Axel sabia que não poderia derrotá-lo. 5 jovens: Cynthia, Lance, Steven, Wallace e Axel. Eles fariam o teste. Eles não sabiam que tipo de teste seria, mas Sam havia dito que o teste seria para o coração e a vontade interior. Os outros Togeki's, Togetic e Togepi abriram espaço para seu líder e as crianças para o teste. Apenas o Togepi que estava perto do chefe Togeki's estava de pé perto deles. Os olhos do chefe Togeki's brilharam em roxo. Shedinja que estava dentro da sombra imediatamente sentiu uma presença hostil e saiu para proteger seu rei. "É você quem está tentando matar Axel? Você tem coragem", disse Shedinja ao sair da sombra. "Você acha que eu estava mirando no seu treinador? Se você acha isso, então venha e me derrote. Eu vou deixar seu treinador ir", disse o chefe Togeki's.
Com prazer, eu estava pensando a mesma coisa. Capítulo 476. O chefe Togekiss queria testar a determinação de Shedinja. Ele queria ver até onde o Pokémon de Axel iria para salvá-lo. Primeiro, ele ficou muito surpreso ao ver um Shedinja de classificação rei. Ele também era um Pokémon de tempos antigos e sabia o que tinha acontecido com Shedinja. Em segundo lugar, ele ficou um pouco irritado com Shedinja interferindo no teste. Então, ele queria lhe dar uma lição. Quando Shedinja chegou mais perto de Togekiss, Togekiss criou uma barreira que bloqueou o caminho para os outros e ambos foram limitados por uma grande bola branca de luz. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá, exceto o chefe Togekiss. Você pode garantir que Marcos ficará bem? Perguntou Axel telepaticamente. Não se preocupe. Esse garoto não faria nada com seu Pokémon. Eu vou garantir isso, disse Axel se sentiu um pouco mais relaxado depois de ouvir a confirmação de Enquanto isso, Shedinja sabia que o chefe Togekiss era mais poderoso do que ele, mas não se importava. Ele tinha falhado em proteger Axel durante a maré e ainda se sentia responsável por isso, então queria fazer seu trabalho como um cavaleiro dessa vez. Já tinha esquecido que era um teste e também estava lá. Era o cavaleiro de Axel e estava aqui para fazer seu trabalho. Apenas ficou sentado ali em sua forma Eevee e olhou para Axel, ignorando a batalha que Togekiss e Shedinja estavam travando. Cynthia, Lance, Steven e Wallace queriam ajudar Axel e Shedinja, mas já tinham sido informados de que esse era o teste e que eles deveriam interferir nele. Então, eles ficaram quietos. A grande bola de luz que cobria Shedinja e Togekiss. Ninguém conseguia ver o que havia dentro dela. O fofo Togepi com uma cara rude estava no chão um pouco longe da grande bola de luz. Enquanto isso, todas as crianças também desmaiaram. Elas tinham ido para a Terra dos Sonhos e agora estavam enfrentando seu próprio teste. Início do ponto de vista do Pokémon. Shedinja sabia que poderia não vencer essa batalha, então começou diretamente com movimentos pesados. Primeiro, abriu seu domínio de escuridão sombra, que melhorou suas estatísticas em um grau enorme. Após fazer isso, ele disparou o sopro negro, cujo poder foi aumentado após estar dentro do domínio. Togekiss ficou um pouco surpreso com o nível de poder de Shedinja. Ele recebeu o ataque de frente. Pouco antes de ser atingido pelo ataque, algo protegeu e ele nem sequer teve um arranhão. Raio de fogo psíquico, gritou Togekiss. Era como um lança-chamas, mas as chamas eram verdes. Ele viajou em direção a Shedinja e o nocauteou enquanto caía no final de uma grande bola de luz. Togekiss ficou surpreso que estava tudo bem e que tinha acabado de ser jogado para trás. Este foi um ataque do tipo fogo. Ele estava pensando em salvar Shedinja pouco antes de ser atingido pelo ataque, mas não precisava fazer isso porque Shedinja o defendeu apenas com seu corpo. Ele conhecia o horror dos antigos Shedinja e o atual Shedinja era muito fraco comparado a eles, mas este Shedinja era um pouco diferente. Quando Shedinja recebeu uma grande melhoria após receber a recompensa da missão principal, sua habilidade mudou um pouco. Antes, sua habilidade neutralizava esses efeitos de rebatida, mas agora ela só poderia neutralizar esses efeitos se o Pokémon-alvo fosse do mesmo nível. Sim, o poder de sua maestria de habilidade havia diminuído. Axel ficou furioso depois de ouvir a notificação e perguntou ao sistema sobre isso. No entanto, o sistema disse que isso foi feito para equilibrar as coisas. Shedinja seria muito poderoso se o poder de sua maestria de habilidade não fosse degradado e isso poderia irritar Ho. Foi por isso que Shedinja foi jogado para trás. Enquanto isso, Togekiss já havia feito uma suposição de que esse Shedinja não era simples. Ele pensou em usar movimentos do tipo escuro e fantasma para atacar agora. Fim do ponto de vista do Pokémon. Quando Shedinja usou seu movimento pré-domínio, o poder do movimento pôde ser sentido mesmo se estivesse dentro da grande bola de luz e da barreira. Todos os Pokémons que estavam do lado de fora puderam sentir o poder do movimento. Alguns deles vieram correndo para dentro para ver o que estava acontecendo. Havia um Fearu, Pidgeot, Charizard e até mesmo um Skarmory. Todos esses Pokémon eram campeões e acima. Eles também viviam dentro do espaço de bolsa em harmonia com a família Togekiss. Não se preocupe, Togekiss está verificando se o garoto é elegível para criar seu filho. Ele quer ver a força de seu Pokémon, disse Seine. Eles se acalmaram depois de ouvir isso. Enquanto isso, o fofo Togepi com uma cara rude estava assistindo a batalha com interesse. Ele sabia que seu pai era todo-poderoso e não poderia perder. Havia muito poucos Pokémons que tinham coragem de desafiar seu pai. A batalha terminou depois de 5 minutos. Togekiss desativou a bola de luz e a barreira e todos puderam ver que Shedinja havia desmaiado. Shedinja tinha alguns ferimentos leves, mas estava bem. Ele tinha acabado de desmaiar da batalha. Depois de ver que seu Pokémon estava bem, ele relaxou um pouco. Togekiss notou todas as expressões faciais de Axel. Ele estava examinando Axel porque queria saber se ele era o certo para seu filho. Shedinja pode ter perdido facilmente, mas isso não significa que Togekiss não ficou impressionado. Era um Pokémon de rank mestre e Shedinja era apenas um Pokémon de rank rei. Não havia como perder, mas a bravura que Shedinja demonstrou enfrentando seu oponente, não importa o quão forte para proteger seu treinador, impressionou muito Togekiss. Com as habilidades de Axel após ver Shedinja seu temperamento e apoiando, Togekiss concordou em deixar seu filho sair para o mundo exterior. E sim, Togekiss sabia que era e não Eevee. Quando ele escaneou todas as suas mentes, ele teve uma pequena briga com que o avisou para não fazer nada prejudicial a Axel e seus Pokémons. Se ele fizesse, então sua tribo de Togepi, Togetic e Togekiss não precisaria existir. Qualquer um e qualquer coisa que se apresenta-se para detê-la pereceria. Togekiss nunca duvidou dessa afirmação. Não era alguém que pudesse ser controlado por Togekiss. Não foi chamada de mãe de todos os Pokémons à toa. Após o fim da batalha, Charizard, Fearu, Pidgeot e Skarmory se aproximaram e fizeram uma reverência ao Eevee, sem revelar sua identidade para Sam, e foram conversar com Togekiss. Início do ponto de vista do Pokémon.
Haha, não acredito que você ficará tão cansado depois de lidar com apenas um Pokémon de nível rei, disse Charizard rindo de Togekiss. Por que você também não tem uma batalha psíquica com meu e então tenta lutar com Shedinja que só pode ser afetado por ataques do tipo fantasma e do tipo escuro? Então você saberá o quão difícil será, respondeu Togekiss. O quê? Eu pensei que as espécies Shedinja estão muito fracas agora. Como elas podem ser afetadas apenas por tipos fantasma e escuro? Perguntou Charizard. Eu não sei. Eu também ouvi o mesmo, mas esse Shedinja é um pouco diferente. Ele também conhece muitas técnicas antigas de Shedinja e você sabe que eu não sou muito bom em movimentos fantasmas e do tipo escuro, disse Togekiss. O grupo decidiu não falar sobre meu. Era o instinto básico deles. Eles sabiam que mesmo se eles se unissem, não seriam capazes de derrotá-lo. Quanto a quão mal eles perderiam, dependeria do humor de meu. Se ela estivesse de bom humor, eles simplesmente desmaiariam sem ferimentos, mas se ela estivesse de mau humor, eles estariam em apuros. Este meu era o meu fêmea e não o meu, mas até mesmo o meu fofo e carinhoso podia ser mortal quando desafiado. Ele respeitava e cuidava muito de Axel porque Axel foi quem lhe deu um prato milagroso. Se Axel morresse, ele não conseguiria obtê-lo. Então, decidiu cuidar de Axel. Pidgeot foi quem quebrou o gelo. Então, você acha que ele é forte o suficiente para seu filho? Suspiro, agora é hora de ele ver o mundo exterior, onde não estou por perto para salvá-lo ou cuidar dele. Eu o arrastei por um longo tempo. Muitos Togepi de suas gerações já partiram. Com seus amigos o deixando para trás com os mais jovens, seu humor mudou e agora ele está assim. Pidgeot não disse nada sobre isso. Ele sabia que Togekiss ficava muito triste quando seu filho mudava muito. Não fique tão triste. Você fez isso por ele. Você desejou que ele tivesse um treinador forte para liderá-lo. Afinal, diferente de nós que temos meia dúzia de filhos, você só tem ele. É perfeitamente normal que você haja assim. Skarmory tentou confortar o Pokémon do tipo fada voadora. Ele é muito teimoso. Ele não me escuta. Ele não treina. Ele até causa caos na tribo. Se ele não fosse meu filho, eu teria expulsado da tribo, disse Togekiss com raiva. Charizard bufou e disse, ele não está fazendo todas essas coisas para deixar este lugar? Nós orgulhosamente narramos nossas aventuras de vida para eles, mas nenhum deles ouviu tão atentamente quanto ele. Ele está mais ansioso para deixar esse refúgio seguro. Então, ele usa essas medidas para fazer você expulsá-lo, para que ele possa sair correndo. E ele é seu filho e herdou sua teimosia. Você realmente acha que ele vai se acalmar e ouvir depois que tiver estabelecido suas metas? É isso que me deixa com medo. Eu teria deixado seguir um treinador muito antes. Mas se ele não fosse bom o suficiente para ele, então Togepi o deixaria. Preciso de alguém que seja teimoso, orgulhoso, bom em criar filhos e que não seja muito gentil ao lidar com seus erros. Mas hoje em dia, os tênis são muito macios e só aguentam os calçados normais Togepi. Não meu filho arrogante e orgulhoso, afirmou Togekiss. Fim do ponto de vista do Pokémon. Como estão as crianças? Perguntou Sam a Togekiss. Todas as crianças desmaiaram quando Togekiss usou um movimento estranho para mandá-las para uma terra dos sonhos para o teste. Não se preocupem. Todos eles estão bem e nenhum deles desistiu ainda, disse Togekiss. Você sempre dá a eles o teste difícil. Você pode pegar leve com eles? Eles tinham acabado de começar sua jornada e a maioria deles nem consegue vencer seu teste, disse Sam. Sam, você também sabe que o teste Togekiss não é tão difícil assim se você comparar com o mundo real. Vocês, humanos, têm o hábito de proteger tanto seus filhos que eles ficam assim. Não é minha culpa, disse Togekiss. De qualquer forma, que tipo de situação eles estão enfrentando? Perguntou Sam. Todos eles têm cenários semelhantes. Todos eles estão no meio da selva e estão cercados por Pokémon selvagens. Eles têm que encontrar o assentamento para vencer o teste. No entanto, o teste para Axel é um pouco especial, disse Togekiss. O que você fez? Perguntou Sam. Ei, você é quem me disse que havia um garoto que seria perfeito para meu filho. E eu fiquei impressionado quando o conheci. Então, aumentei a dificuldade do teste para ele, disse Togekiss. O que você fez, Togekiss? Perguntou Sam. Eu apenas o mandei para as terras áridas, disse Togekiss. Você está louco? Se você quer morrer, vá em frente, mas não me arraste para isso também, disse Fearo com medo nos olhos. Por que há um problema com isso? Perguntou Sam. Ele não é o aluno de Oki, o mestre Pokémon? Se algo acontecesse com Axel e Oki descobrisse, o que você acha que aconteceria? Você sabe que nós, Pokémons de nível mestre, não somos nada para Oki. Esse cara é totalmente louco. Até eu tenho medo dele, disse Fearo. Capítulo 477. Ah, você não precisa se preocupar com isso, disse Sam. O que você quer dizer? Bem, Oki disse a Axel que ele deveria estar dentro das terras áridas e que ele tinha que sobreviver a elas no futuro. Então, Oki ficaria muito feliz que eu fizesse isso. Eu até diminuí a dificuldade das terras áridas para que seu psíquico não fosse afetado. Então, não se preocupe com isso, disse Togekiss. Esse filho da puta é louco. Ele nem deixa seus alunos terem uma vida boa, disse Charizard. Bem, Oki é um ser humano incrível, disse Togekiss. Enquanto conversavam, Cynthia e Steven acordaram. Eles olharam para Lance, Axel e Wallace que ainda dormia no chão. Parabéns. Você passou no teste com louvor, disse Sam com uma cara feliz. Obrigado, disseram ambos. O que você enfrentou? Perguntou Cynthia. Eu estava na floresta e enfrentei um grupo de Beedrill e Butterfree. Esses Pokémons são loucos. Eu nunca soube que Pokémons do tipo inseto poderiam ser tão perigosos. O que você enfrentou? Disse Steven. Quando Steven fez sua pergunta, Lance e Wallace também acordaram. Eles também tinham passado no teste. Todos eles começaram a discutir suas experiências dentro da Terra dos Sonhos. Eles enfrentaram situações semelhantes. Mas mesmo depois de conversar por 10 minutos, Axel não acordou. Tio Sam, Axel vai ficar bem e por que o Pokémon dele está caído no chão? Perguntou Cynthia. Cynthia odiava Axel profundamente.
Mas depois de descansar e pensar por 2 dias, ela chegou à conclusão de que Axel não era um cara mau. Ela foi quem desafiou Axel e foi ela quem perdeu. E agora ela o odiava por isso? Isso não fazia sentido algum. Axel também tentou se desculpar com ela e lhe deu um remédio que poderia curar seu garchão. Mas ela era orgulhosa demais para tomá-lo. Não se engane, ela ainda odiava Axel profundamente, mas também sabia que Axel não era um cara mau. Ao contrário de vocês, crianças, que confiavam totalmente em mim e neste ambiente, Axel tinha um Shedinja que estava escondido nesta sombra. Quando o Shedinja sentiu que algo ruim iria acontecer, ele saiu para proteger seu treinador. Então, Togekiss lutou com ele e Shedinja perdeu. Não se preocupe, ele só desmaiou. Está tudo bem. Espera, você está dizendo que Shedinja pode se esconder na sombra de uma pessoa? Isso é muito legal, disse Wallace. Sim, eles podem. Existem muitos tipos de pokémons do tipo fantasma e cada um deles tem sua especialidade. Shedinja foca em poderes de sombra, então ele pode se esconder na sombra de uma pessoa. Ele também pode usar a sombra para lutar com seu oponente. Se você quiser saber mais, pode perguntar ao Axel. Eu não sou muito versado nisso, disse Sam. Wallace estava muito interessado nessa habilidade. Normalmente, pokémons do tipo fantasma podiam se esconder na sombra enquanto usavam o movimento como sombra traiçoeira, mas não era perfeito. Qualquer pessoa poderia desviar a discrepância na sombra se olhasse de perto. No entanto, Shedinja era diferente. Wallace estava com ele há muito tempo, mas não conseguia sentir Shedinja dentro da sombra de Axel. Isso mostrava o quão bom e poderoso Shedinja realmente era. Ele também sabia que Shedinja era um dos Pokémon mais fracos que já existiram, mas Axel havia treinado um Pokémon tão fraco para o status de Rank Rei. Então o Pokémon deve ter algo bom para ser treinado dessa forma. Wallace queria perguntar a Axel sobre isso, mas ele tinha 100% de certeza de que Axel não daria uma resposta válida. Axel não era amigo de Wallace e todos eles tinham demonstrado raiva dele no passado. Ele sentiu que tinha cometido um erro ao odiar Axel e seguir a liderança de Volkner. Você ainda não nos contou sobre Axel. O que está acontecendo com ele? Perguntou Cynthia. Axel está enfrentando um cenário diferente e é mais difícil do que todos vocês enfrentaram. Então está demorando um pouco. Mas por quê? Pergunte a Togekiss sobre isso. Como eu saberia, disse Sam. Enquanto conversavam, Axel acordou. Seus olhos estavam vermelhos por algum motivo. Togekiss podia dizer que Axel também tinha falecido. No entanto, quando ele se levantou, ele desmaiou novamente. Axel, gritou Lance e correu em sua direção. Não se preocupem, ele está bem. Ele só está cansado do teste. Deve ter cobrado um preço dele. Por que vocês todos não escolhem seus Togepi e então nós saímos daqui? Nosso negócio aqui está encerrado. Havia vários Togepi que olhavam para o treinador com rostos curiosos. A maioria deles estava animada para ir para o mundo exterior. Cada um deles foi buscar seu próprio Togepi. Cynthia se ajoelhou diante de um deles e perguntou: Você quer fazer parte da minha família? Shuki. Turri respondeu o Togepi dizendo que sim. Ok, diga adeus à sua família. Nós estamos indo para o mundo exterior. O Togepi foi até seus pais para se despedir. Começou a chorar. Queria ir para o mundo exterior, mas não queria deixar seus pais. Cynthia disse que eles viriam aqui ocasionalmente e que ele poderia conhecer seus pais. Só então, ele concordou e entrou na Pokébola. E vi que estava apenas observando tudo isso, foi até Axel e sentou em seu peito. Ele também estava falando com o estranho Togepi que estava sentado no corpo inconsciente de Shedinja. Este Togepi parecia ter uma carranca permanente em seu rosto fofo. Agora, já que todos vocês têm seus Togepi, soltem-nos. Chatu, teletransporte-nos para fora daqui, disse Sam. Todos eles foram para perto de Chatu. Chatu também pegou Shedinja e Sam pegou Axel que havia desmaiado. Quando Chatu estava prestes a se teletransportar, o estranho Togepi que estava por perto também colocou sua mão em Chatu e acenou para seu pai dizendo adeus e todos eles se teletransportaram. Togekiss ficou chocado ao ver isso. No final, ele decidiu seguir o treinador que ele queria seguir sem nem mesmo pedir minha permissão. Ele é realmente independente, murmurou Togekiss. Pelo menos o filho caótico está fora de suas mãos. Agora, o problema é daquele garoto. Mas por que o garoto desmaiou de novo? O que você fez com ele? Perguntou Pidgeot. Não sei. Você quer me dizer que não sabe o que fez quando foi você quem fez tudo isso? Você não entende. Eu continuei levando todos eles para a Terra dos Sonhos e comecei a dar a eles o desafio que eles enfrentariam. Mas quando me virei para Axel, Meu assumiu o controle de mim e eu fui forçado a sair. Então eu não sei o que ele enfrentou. Isso surpreendeu ainda mais, pois perceberam que Togekiss não fez nada. Meu era o examinador de Axel e só ele sabia o que tinha acontecido. Ha. Por que você está rindo? Perguntou Togekiss. Não é nada. É que você não fez nada, mas a panela inteira caiu na sua cabeça. Isso é tão engraçado. Vocês são os piores. Ha. Togekiss então pensou consigo mesmo. Parece que você escolheu o caminho para o seu futuro. Espero que você fique mais forte e até me supere no futuro. Não, eu sei que você fará isso. Afinal, você é meu filho. Depois disso, olhou para o horizonte. Cynthia certamente ganharia um Togepi. Gritou Volkner. Não, Axel conseguiria. Axel é melhor que Cynthia, disse Riquer. Você está subestimando Cynthia. Você realmente acha que Axel é melhor só porque ele venceu uma vez? Perguntou Volkner. Gente, acalmem-se. Acho que os dois vão ganhar um Togepi. Disse Akane tentando acalmá-los. Gritou Elesa. Aconteceu tão de repente. O grupo tinha chegado. Riquer queria zombar de Elesa, mas ficou quieto.
O que aconteceu com Axel e aquele Pokémon? Perguntou Volkner. Não se preocupe, ele está bem. Ele só precisa de um pouco de descanso, disse Sam e carregou Axel para seu próprio quarto. Elesa viu um Togepi bonitinho que parecia muito bravo. Ambas as suas mãozinhas estavam nos quadris e ele estava olhando para elas. Elesa achou aquilo muito fofo e quis pegá-lo, mas viu que esse Togepi estava realmente bravo. O furioso Togepi seguiu Axel até seu quarto. As enfermeiras examinaram Shedinja e Axel e disseram que ambos acordariam depois de algumas horas. Então, eles não precisavam se preocupar com isso. Ponto de vista Pokémon início. Shedinja estava em outro quarto e já tinha acordado. Foi até o quarto de Axel para verificar. Viu um pequeno Pokémon fofo olhando para Axel. Sabia que era Togepi, seu novo amigo. O que você está olhando, garoto? Perguntou Shedinja. Só de olhar para o humano que vai me treinar. Não sei se ele é capaz o suficiente. Ah, esse Togepi era briguento. Normalmente, os bebês Pokémon só se importavam em correr e brincar até se sentirem cansados, mas esse Pokémon era algo diferente. Não se preocupe. Posso dizer com certeza que Axel é um ótimo treinador. Você realmente acha que eu ficaria com alguém que não é capaz? Perguntou Shedinja. Como eu poderia saber? Nunca te conheci antes. Eles começaram a conversar por algum tempo e Togepi se acalmou. Ele não queria admitir, mas estava um pouco assustado depois de deixar seu pai. Este era um lugar novo e tudo era novo para ele. Fim do ponto de vista de Pokémon. Depois de algum tempo, Axel acordou. Levou algum tempo para ele se recuperar do que tinha passado. Ele foi enviado para um lugar muito maligno. Ele não teve que lutar com nenhum dos Pokémons, mas suas auras eram muito malignas. Axel enfrentou muitas marés e ele podia sentir a aura dos Pokémon selvagens. Os Pokémon selvagens atacavam porque odiavam humanos. A maioria deles não teve uma boa experiência com humanos e isso era ok porque era lógico. No entanto, a aura dos Pokémons que ele sentiu na Terra dos Sonhos era diferente. Eles eram puramente malignos. Eles amavam matar humanos e Pokémons para seu próprio entretenimento, e isso assustou Axel um pouco. Enquanto ele pensava nisso, ele descobriu que um pequeno e fofo Pokémon estava olhando para ele com o senho franzido. Oh, oi, novato. Bem-vindo ao time. Acho que você está animado para conhecer seus novos amigos. Não se preocupe, você vai conhecer todos eles muito em breve, disse Axel. Togepi começou a falar, mas Axel não conseguia entender. Então, ele perguntou a Shedinja quem conseguia falar em linguagem humana. Ele está dizendo que quer fazer parte do seu time, mas primeiro precisa saber o quão capaz você é. Ele também está bravo com você porque você estava pensando em algo sem se concentrar nisso, disse Shedinja. Axel percebeu que essa era uma criança problemática. Ele não tinha visto seu status, mas podia dizer que ela tinha um potencial muito bom. Então, primeiro, ele olhou para sua página de status. Nome do Pokémon, Togepi, idade, 4 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, graça serena, 30%. Habilidade oculta, super sorte, 15%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 200 ataque, D++. Agilidade, é mais defesa, C+. Ataque especial, C++ defesa especial, B. No geral, Togepi era uma fera. Tinha apenas 4 meses de idade e fazia apenas um mês que havia saído do status de bebê, mas tinha muitos movimentos e a maioria deles poderia ser usada nos últimos dias também. Ele percebeu que Togepi tinha uma grande ambição e era muito arrogante. Ele precisava diminuir isso. Axel balançou a cabeça depois de ouvir Shedinja e falou com Togepi. Não é assim que acontece. Não preciso provar a você que sou um bom treinador. Lembre-se, você veio até mim. Eu não escolhi você. Prometo a mim mesmo que farei de tudo para fazer de você o melhor Togekiss, mas você também tem que confiar em mim. Você confiou em seu palpite e seguiu e eu lhe digo para confiar em mim novamente. Você é livre para voltar para seu pai se quiser. Eu não estou impedindo você. Deixe-me lhe dar uma solução. Você pode me seguir e treinar comigo e se nos próximos 3 meses você não estiver satisfeito comigo, você pode seguir seu próprio caminho. Eu te levo para sua casa. Que tal? Fim do volume 3.